Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vocês sabem que eu não vou deixar vocês na mão, então hoje eu parei aqui para falar para vocês as principais habilidades do engenheiro de produção, seguir a nossa série de engenharia de produção. Então hoje eu vou contar para vocês quais são as principais habilidades e para isso eu estou aqui na rua, porque uma das principais habilidades eu vou contar para você daqui a pouco, mas acompanha aqui o nosso canal. Já peço para você, se inscreva, deixa o seu like, comenta, porque não é todo canal que tem um engenheiro parado aqui ó, na beira da praia para trazer comentário para vocês, para trazer dicas técnicas para alavancar a carreira de vocês. Então antes disso, eu quero dizer para você o seguinte, já se inscreveu, deixou seu like, roda a vinheta. Temos que levar em consideração que o engenheiro de produção ele é um profissional muito versátil. Ele tem a sua capacidade técnica, a sua capacidade de comunicação, de negociação, mas para quê? Para resolver problemas complexos. É para isso que nós estamos sendo requisitados na indústria, porque uma das principais habilidades do engenheiro de produção é resolver problemas. Mas como resolver esses problemas? Então, vamos lá. Para a gente entender, a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente fala de resolver problemas, primeiro ponto, nós temos que entender o seguinte, nós precisamos saber nos comunicar, saber perguntar, saber extrair o máximo daquilo que a gente precisa de informação para ter tomada de decisão. Afinal de contas, nós não conseguimos tomar nenhuma decisão se a gente não tiver a informação correta. Então, a primeira habilidade, sim, do engenheiro de produção que eu digo para vocês é a comunicação. Ter coragem de falar o que tiver que falar, onde tiver que falar, não importa se você está na praia, se você está numa multidão ou se você está sozinho com seu colaborador. O principal ponto que eu digo para vocês que não é ensinado dentro da universidade e que faz toda a diferença nas habilidades do engenheiro de produção é a sua comunicação. Já que uma vez o engenheiro de produção ele está inserido dentro de todos os segmentos, de todos os setores da indústria, desde o setor automotivo até o setor fabril, até o governo do estado, ou seja lá onde você queira trabalhar. Afinal de contas, o engenheiro de produção ele é habilitado para trabalhar com tudo aquilo que pode ser gerenciado, seja numa padaria, ou se você, por exemplo, tem um carrinho de cachorro-quente, você precisa ali fracionar, ter as porções, saber quanto custa cada item que você estará disponibilizando para o seu cliente. Afinal de contas, você tem que manter o padrão de qualidade. Afinal de contas, você parou para pensar que se o McDonald's, não estou fazendo propaganda do McDonald's, não recebo royalties para isso. O McDonald's aqui em Florianópolis, lá em Balneário Camboriú, lá em Navegantes, lá em Itajaí, lá em São Paulo, ele segue o mesmo padrão. Então, por isso é muito importante, mas muito importante mesmo, ter padrão de qualidade. Ou seja, mais uma vez voltando, falar para vocês, falei da comunicação, falei sobre entender sobre o padrão de qualidade, sobre definir indicadores. Então esse é um ponto muito importante para que você tenha ótimas habilidades no seu engenharia de produção. Vou dividir essa aula para vocês em 3 partes. Eu vou falar para vocês primeiro as habilidades técnicas, vou falar para vocês competências de gestão e liderança e em terceiro eu vou falar para vocês sobre comunicação e relação interpessoal. Então para a gente começar falando de habilidades técnicas, nós temos que levar em consideração o conhecimento em ferramentas de tecnologia de gestão, como Lean Manufacturing, Six Sigma e outras ferramentas de metodologias que promovem a qualidade, reduz custo, aumenta a produtividade, aumenta a efetividade dos nossos setores. Outro ponto muito importante das habilidades técnicas, que foi um dos conselhos que eu recebi lá quando eu terminei a graduação, é a questão do gerenciamento de projetos. Eu me lembro quando eu perguntei para um gestor da empresa que eu trabalhava qual é pós-graduação ou qual habilidade eu deveria ou poderia estar aprendendo para que eu pudesse ser um bom engenheiro de produção, um bom gestor. E a informação que eu recebi foi: faça gerenciamento de projetos. Afinal de contas, em todo lugar que você for trabalhar, você vai estar gerenciando projetos, vai estar gerenciando pessoas e isso faz toda a diferença na sua carreira como engenheiro de produção. Outro ponto muito importante é análise de estatísticas e matemáticas aplicadas, ou seja, saber entender, analisar dados é essencial para nós, engenheiro de produção. Habilidades como as ferramentas, principalmente que você vai usar muito, a nossa famosa e queridinha chamada Excel. Afinal de contas, tem muita gente que chama o engenheiro de produção do engenheiro da planilha de Excel. Mas com o Excel hoje em dia, principalmente integrado, a gente consegue resolver boa parte dos nossos problemas. E aí nós entramos também dentro das habilidades técnicas, temos que levar em consideração alguns softwares como o CAD, agora também as questões de projetos trabalhando em BIM. Então nós temos várias ferramentas que já tem um vídeo nesse canal que eu trouxe para vocês, 7 softwares que o engenheiro de produção pode trabalhar. Dá uma procurada ali, ele também está nessa trilha de engenharia de produção e você precisa entender realmente de algumas ferramentas. Você não precisa ter o domínio total daquela ferramenta, mas sim entender quais são os indicadores. Não precisa você saber ir lá fazer o desenho, entregar aquilo que tem que ser feito, mas você precisa saber verificar para que você
tenha ciência se está correto ou se não está correto, para que você tenha mais assertividade na sua tomada de decisão. E aí, partindo para o nosso segundo pilar, bem importante também, que é a competência em gestão e liderança. Afinal de contas, nós, engenheiros de produção, sempre estaremos à frente de projetos, sempre estaremos à frente de equipes, sempre estaremos à frente de pessoas. Então é muito importante ter essas competências de gestão e liderança, ter um planejamento organizacional, um planejamento e organização, saber qual ferramenta você vai usar. Umas coisas que eu percebo hoje em dia, é muito comum as pessoas se perderem na quantidade de ferramentas que elas tentam implementar dentro de uma empresa, e isso faz com que muitas vezes, ao invés de aumentar a produtividade diminua. Então é muito importante você entender qual é o processo, qual é a demanda daquele processo e quais são as tomadas de decisão que você tem que ter junto a isso. Assim você vai entender qual é a melhor ferramenta que você tem para aquela determinada situação. Afinal de contas, o que é bom para o A pode não ser tão bom para o B. Nós temos que ter outro ponto importante na questão de competências de gestão e liderança, que é a liderança e gestão de equipes. Ou seja, essa é uma competência-chave. Como eu disse para vocês, nós, engenheiros de produção, geralmente estamos na liderança de equipes multidisciplinares. Ou seja, trabalharemos ali com o engenheiro mecânico, com o engenheiro eletricista, com o engenheiro de automação, mas nós que vamos cuidar dessa gestão de equipe, mantendo um planejamento, mantendo isso organizado e principalmente tomar decisões. Nós temos que ser muito bom em tomada de decisão e resolução de problema, ter coragem para assumir riscos. Afinal de contas, você está estudando engenharia de produção, ou se você já é engenheiro de produção, você está estudando para se tornar um líder. E um líder tem que ter uma capacidade analítica muito grande para uma tomada de decisão. Eu pergunto para você desse outro lado que está vendo esse vídeo, está gostando desse vídeo diferente, com essa vista maravilhosa aqui deste mar? Olha que fantástico, estou parado aqui na beira da praia para falar com vocês e trazer este conteúdo para não deixar vocês na mão. Então já merece um like, deixa o seu joia. E agora, para a gente fechar, eu quero falar para vocês o terceiro pilar muito importante da nossa habilidades do engenheiro de produção, dessa nossa série Engenharia de Produção, que é a competência em comunicação e relacionamento interpessoal. Eu falei para vocês no começo do vídeo sobre comunicação, mas além de ter uma comunicação, nós precisamos ter uma comunicação eficiente. Como os engenheiros de produção trabalham com diferentes áreas, já nós trabalhamos com diferentes áreas de operações, gestores, a capacidade de comunicar deve ser de maneira clara. Você precisa entender se você está falando com o CEO da empresa, com os stakeholders, ou se você está falando com o pessoal da operação, o pessoal mais técnico, qual linguagem você vai usar e principalmente entender qual o nível de comunicação que você pode utilizar com cada um dos membros da sua equipe. Outro ponto muito importante que entra nas competências de comunicação e relacionamento interpessoal é o trabalho em equipe. A engenharia de produção ela envolve a colaboração com outros setores como qualidade, logística, finança e trabalhar bem em equipe, possui empatia, é crucial para o sucesso de qualquer projeto, de qualquer processo produtivo. Outro ponto muito importante que dificilmente você aprende na faculdade, na universidade, mas você aprende do método EP, que é o método de engenheiro produtivo, é a capacidade de negociação, ou seja, em muitos casos nós como engenheiros de produção precisamos negociar com os stakeholders, ou seja, com o dono da obra, com o contratante, com órgãos, com o órgão de fiscalização, e é muito importante que a gente tenha esse gabarito todo no nosso currículo de experiência, de capacidade, de habilidade, para que a gente consiga negociar, buscar soluções possíveis. Porque uma coisa muito importante que eu vejo no mercado de trabalho é as pessoas levarem em consideração que aquilo foi daquele jeito, sempre foi daquele jeito e se torna repetitivo. Então as pessoas não param para olhar, analisar e tomar as melhores decisões com base em fatos e dados, mas sim muitas vezes elas repetem aquilo que já foi feito antes porque alguém disse que deveria fazer. Outro ponto importante, esse é um extra que eu sempre trago a mais para vocês, é a questão de visão estratégica e inovação. Nós, como engenheiros de produção, estamos sendo muito requisitados em empresas e em projetos que atuam com inovação, pelo fato de ter essa capacidade de comunicação interdisciplinar entre vários setores da empresa. Então, nós, engenheiros de produção, sim, somos muito requisitados nos departamentos que buscam inovação, que buscam criar o novo e buscam justamente fazer a diferença. Por quê? Porque nós temos um pensamento sistêmico e uma visão estratégica, ou seja, a gente consegue ver e olhar como um todo. Como eu posso dizer para vocês? Por exemplo, o seu corpo ele é um único conjunto e nós, engenheiros de produção, precisamos entender que uma empresa ou um projeto como um todo, ele é um único conjunto. E para dar certo aquela entrega, para entregar no prazo com o menor custo possível, sim, nós temos que estar atento em todos os departamentos. Outro ponto muito importante
é a questão da inovação e adaptabilidade, ou seja, independente daquilo que esteja acontecendo à sua volta, se você tem um objetivo a ser realizado, você precisa realmente focar naquilo que você está fazendo, independente do que esteja acontecendo à sua volta. Então é muito importante você ter adaptabilidade, saber aplicar a inovação, saber buscar o diferente e, principalmente, um ponto muito importante, ser sustentável. Olha aqui, quantas oportunidades eu passei para você através desse vídeo. Eu espero que você esteja gostando, também utilize isso no seu dia a dia, lembrando que, para a gente finalizar, um ponto muito importante, seja em qualquer engenharia, é a gente ter ética e responsabilidade profissional. Lembrando que o nosso trabalho interfere na qualidade de vida de outras pessoas. E quando você tem esse ponto, você para observar que o nosso trabalho interfere na qualidade de vida de outras pessoas, você começa a pensar de uma forma diferente. E aí entra aquele ponto que eu digo para vocês, que o dinheiro ele é secundário. Ou seja, você acaba trabalhando pelo propósito, por aquilo que tem que ser entregue, e não necessariamente pelo salário que você vai receber no final do mês. Então, para a gente concluir, o perfil do engenheiro de produção combina habilidades técnicas, competências de gestão e visão estratégica. E nós somos esse profissional que tem um papel central de buscar eficiência, qualidade e inovação nos processos produtivos, sempre visando o equilíbrio entre resultado econômico, responsabilidade social, financeiro. Ou seja, este conjunto de habilidade nos torna o engenheiro de produção um profissional altamente valorizado e essencial para as empresas que buscam competitividade e sustentabilidade. Agora eu pergunto para você que está vendo desse outro lado, gostou desse vídeo? Deixe seu like, deixe seu joinha, para que eu possa parar em qualquer outro lugar que eu estiver passando para gravar uma das nossas aulas. E segue esse canal porque na segunda-feira nós temos uma aula sobre foco, produtividade e gestão do tempo. Na terça-feira eu trago um convidado incrível para falar com vocês. Na quarta-feira eu falo sobre engenharia de produção, sobre gestão, sobre processo, sobre otimização de resultado. Na quinta-feira, amanhã, quinta-feira, nós temos um outro entrevistado do podcast. Vamos falar com o Fábio, que é ex-diretor da FAPESC, que hoje ele está como diretor de inovação da Univale, de empreendedorismo da Univale, diretor de inovação e empreendedorismo da Univale. Na sexta-feira a gente fala sobre novas tendências, novas tecnologias, ferramentas e habilidades que você pode utilizar como inteligência artificial para aumentar a sua produtividade. E no sábado eu estou junto com vocês para trazer as respostas das perguntas que vocês escrevem nos nossos comentários. Espero que vocês tenham gostado e eu espero para vocês o seguinte: deixe seu like, deixe seu joinha e vejo vocês amanhã. Valeu! Engenharia no ar, conectando a nação. Tecnologia produtiva, criando a inovação. Operadores e sonhos reluzindo no Brasil. Empreendedores brilham, tecnologia e grill. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Portas de ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão.